E aí, espero que você esteja bem. E esse vídeo vai ser a parte prática do meu vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu, dá uma olhada, dá uma corrida lá e assiste. Só resumindo brevemente, no vídeo anterior eu falei sobre como que nós originalmente, basicamente, nós nascemos inteiros, completos, abundantes. Só que devido ao nosso condicionamento, devido a certas experiências que ocorrem com a gente acaba sendo traumatizado, sabe? E no vídeo anterior, inclusive, eu explico que a gente tem essa noção de que trauma somente são aquelas experiências, tipo, extraordinárias, super diferentonas, tá ligado? Mas podem ser coisas muito simples, na real, velho. Essas experiências traumáticas, sabe, ocorrem conosco durante o nosso processo de desenvolvimento e por conta disso a gente acaba reprimindo partes nossas no porão do nosso inconsciente, mano. E aquilo forma a nossa sombra. E basicamente a gente fica agora divididos internamente. Então existe essa parte aceitável que você mostra ao mundo, sabe, a sua persona, só que também existe toda uma parte sua que basicamente você rejeita e odeia em si mesmo. Então todo esse trabalho é pra você se tornar inteiro e completo de novo, que é o chamado de shadow work, né? É você trazer à tona esse inconsciente, fazer dele consciente, você puxar essas coisas que estão lá embaixo, que nós temos mais medo de olhar, e trazer a luz da nossa consciência. E é somente por meio desse processo de você tornar o inconsciente consciente que nós nos tornamos inteiros de novo. Finalmente entramos nesse estado de autoaceitação, sabe? É um dos bloqueios para o nosso desenvolvimento emocional, é o medo do que está escondido em nosso inconsciente. Carl Jung chamou essa área a qual somos relutantes em olhar e dominar de sombra. Ele disse que o ser não pode ser curado e completo a menos que olhemos e reconhecemos a sombra. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, nós temos a sombra, que é um outro nome para o inconsciente, subconsciente, e todo esse processo da gente se tornar inteiros, completo de novo, é você trazer toda essa merda que está depositada lá nas profundezas, nos porões do seu subconsciente, trazer tudo isso pra cima, pra sua mente consciente, reconhecer, sabe? E é somente a partir disso, quando você faz o inconsciente consciente, que você se cura. O que nós temos que fazer para integrar a nossa sombra, limpar o nosso subconsciente de todas essas programações negativas, é simplesmente primeiro você fazer essa introspecção honesta, ter essa coragem de investigar o que pode ter nessa caixa de Pandora, nesse porão, sabe, que nós depositamos todas aquelas coisas que nós não queremos ver, velho. Trazer, sabe, esse sofrimento, essa energia negativa à tona, deixar ela subir. Quando ela sobe, você simplesmente, o próximo passo é você aceitar incondicionalmente, você ficar, validar essas sensações. Dizer essas sensações de sofrimento e negatividade que tá tudo bem, que você aceita elas. Não aplicar resistência a essas sensações de sofrimento. Conforme você vai fazendo isso, você vai dissipando a energia do seu subconsciente. E esse é o processo de você se curar, basicamente. A chave, mais uma vez, está no sentir. Esse processo de cura não é uma coisa intelectual. Você tem que se permitir sentir toda aquela negatividade e sofrimento que você não se permitiu experienciar, sabe? De experiências traumáticas, de situações que foram difíceis pra você. Então, conforme nós vamos rendendo todos os sentimentos negativos suprimidos de todas as programações que internalizamos, elas são automaticamente substituídas pelas maiores. A única coisa que você tem que fazer é justamente deixar ir sentimentos negativos. É o único processo que tem que se preocupar. Não se preocupe tanto em ficar corrigindo crenças específicas, tentando mudar pensamentos específicos, sabe? Isso é um assunto que eu expliquei no vídeo passado, que eu vou deixar até um link aqui também pra você ver, que basicamente o jeito mais fácil da gente limpar o nosso subconsciente desses pensamentos negativos é você deixando ir sentimentos negativos, porque os sentimentos, eles são os motivadores dos pensamentos. Basicamente, quanto maior a negatividade, maior a energia traumática de sofrimento que você tem no seu subconsciente, mais pensamentos limitantes negativos você vai ter, velho. Uma pessoa que tem uma mente muito caótica, agitada e negativa, aquela vozinha chata, mano, como você é um inútil, você não serve pra nada. O motivo dela estar tão alta, tão ativa, é o excesso de sentimentos. Quando a gente deixa ir esses sentimentos negativos, os pensamentos que estão associados a essa negatividade e sofrimento desaparecem da nossa consciência. O David Hawkins explica esse procedimento no seu livro Deixar Ir. Ele fala, né, que é a pressão acumulada de sentimentos que causa os pensamentos. Um sentimento, por exemplo, pode criar milhares de pensamentos em um único período. Quando deixamos ir um sentimento, estamos nos libertando de todos os pensamentos associados a eles. Então, basicamente, os pensamentos, eles são arquivados em tons de emoções, não de acordo com o fato que ocorreu. Então, quando você libera, tipo, uma emoção incapacitante, limitante, negativa, todos os pensamentos, mano, que estão ligados àquela emoção, desaparecem. E sua mente vai ficando cada vez mais quieta, mais serena, sabe? Você vai entrando mais em contato com quem você verdadeiramente é. Então, foque no sentir, processar essas dores internas. Agora que eu dei uma breve resumida do que a gente falou no vídeo anterior e falei alguns pontos essenciais também pra você entender melhor sobre o processo que eu vou ensinar nesse vídeo, essa é a parte mais importante agora que eu vou falar do vídeo, que eu vou te ensinar procedimento, assim, de você começar a rastrear a raiz, de você trazer à tona suas dores emocionais. Puxar isso e trazer a luz da sua consciência pra você processar. E que nem eu disse, esse é um processo assim que não é necessariamente confortável, mas você tem que ter essa disposição de querer investigar e trazer à tona, sabe, aquelas coisas que a gente foi suprimindo e reprimindo ao longo da nossa vida inteira. E esse é um processo muito foda, é uma coisa que eu aplico todos os dias, basicamente. Eu garanto pra você que se você começar a aplicar o que eu vou falar aqui, fazer disso um estilo de vida seu, com a intenção de se reconhecer a negatividade e soltá-la, você
você vai começar a ver resultados surpreendentes na sua vida, velho. Você vai começar a sentir cada vez mais em paz, o mundo exterior não vai te afetar mais tanto, você vai realmente descobrir a sua autenticidade, mano. Você não vai ser mais controlado e ditado pelo seu trauma passado. Você vai se tornar cada vez mais consciente por conta disso. Então, antes de eu ensinar esse passo a passo de como a gente integrar, sabe, a nossa sombra, é fundamental que você entenda primeiro o que é trigger. Trigger é uma palavra em inglês que infelizmente não tem uma tradução tão correta aqui no português, mas basicamente, se a gente fosse traduzir aqui, ela significaria algo como uma reatividade emocional exagerada. Isso é uma coisa muito importante de você entender, porque eu quero que você comece a ficar mais atento no seu dia a dia a todo e qualquer sinal de reatividade emocional exagerada que você tem no seu dia a dia, porque isso é um sinal de que algo não está devidamente curado e processado dentro de você. Existe alguma coisa na sua sombra que está implorando basicamente por integração. Qualquer experiência que nós vivenciamos no nosso dia a dia que causa uma certa reatividade intensa emocional, por exemplo, de sensações de medo, de ansiedade, culpa, de constrangimento, está no seu dia a dia. Então seu companheiro fala aquela palavra que causa uma reação totalmente desproporcional em você. Ele fala tipo, você esqueceu de lavar a louça, e você, mano, perde totalmente controle. Parece que alguma entidade energética te possuiu. Isso basicamente é um sinal do seu subconsciente, do seu inconsciente, querendo te dizer que existe alguma coisa que não foi resolvida dentro de você internamente. O que nós geralmente fazemos, né, quando ocorre um trigger, nós achamos que a causa de a gente estar sentindo aquelas sensações desconfortáveis, por exemplo, uma intensa raiva, um intenso rancor de uma pessoa, é culpa daquela pessoa. A gente não percebe que todo aquele trauma está dentro da gente, que basicamente aquela pessoa só foi um gatilho que disparou certas feridas, traumas que não foram devidamente processados dentro de nós mesmos. Lembra que eu disse no vídeo passado que é fundamental você assumir 100% de responsabilidade pelo seu mundo interno? Na verdade, as pessoas, elas simplesmente revelam o que não tem de resolvido dentro de você. Então é fundamental que você comece a operar com essa mentalidade. O mundo é como se fosse um espelho, constantemente está refletindo a você assuntos que não foram resolvidos internamente. Um trigger é basicamente um lembrete para um trauma antigo. Um trigger é um flashback emocional. Ele quer chamar a sua atenção a algo não resolvido, porque justamente o trigger é uma porta de entrada para o seu subconsciente. Um trigger nos lembra de algo desconfortável do passado que ainda não foi integrado. Eles são mensageiros do seu subconsciente. Podemos dizer que quando temos um trigger, é o nosso subconsciente implorando para ser integrado. Então o primeiro exercício que eu quero propor a você, para você começar a fazer no seu dia a dia, é tomar mais consciência desses sinais de reatividade que você tem no seu dia a dia. Surge aquela vontade, tipo, de responder, de atacar, mano, daquela raiva, sentimento de rejeição, por exemplo, você vai falar com alguém, você se sente rejeitado. Você pode até começar a escrever no seu dia a dia, sabe, essas reatividades que você tem, para você começar a trazer mais consciência a elas. Esse é um primeiro passo muito fundamental, mano. Eles apontam na direção daquilo que precisa ser curado dentro de você. Então você pode começar a enxergar as pessoas também como se elas fossem mestres espirituais, te ajudando a curar o que tem dentro de você, mensageiras do seu subconsciente. E agora que você começou a fazer esse primeiro exercício de trazer mais consciência, nós vamos aplicar agora uma prática, um método, a gente pode dizer, pra gente começar a trazer mais coisas que podem estar enterradas, sabe, no porão do nosso subconsciente, a luz da nossa consciência. E nós vamos usar exatamente esses triggers, esses momentos de reatividade que você tem no seu dia a dia, como oportunidade de você se curar. A gente vai meio que rastrear esse trauma, sabe, na origem, tentar puxá-lo pra cima, pra nossa percepção consciente, processá-lo basicamente. Então, toda vez que você se pegar tendo essas reatividades, qualquer momento que você também sentir certo desconforto do nada no seu dia a dia, sabe quando surge aquela dor do nada em você? Você pode aplicar também esse procedimento. Então, o primeiro passo desse processo, que é a base, o fundamento para todos os outros, é você assumir 100% de responsabilidade pelo que está acontecendo no seu mundo interior. É não atirar no mensageiro, naquela pessoa, naquela situação que provocou certa reação emocional exagerada em você. Não culpe, não projete, sabe? Assuma a responsabilidade pelo que está acontecendo. Aquela pessoa não é a culpada, ela apenas está revelando algo que está dentro de você. Simplesmente depois agradeça e procure pela mensagem que tal pessoa ou circunstância está te revelando. Isso envolve você tirar a sua atenção da pessoa que te provocou aquele gatilho emocional e você colocar a sua atenção totalmente no seu mundo interno, nas suas sensações. Por exemplo, se você estiver sentindo raiva, quais são as sensações da raiva? Deixe sua atenção totalmente fixa no seu mundo interno. Isso que é você assumir responsabilidade. Naturalmente, nós chegamos ao segundo passo. Então, o segundo passo é justamente você reconhecer, trazer a sua consciência ao que está ocorrendo dentro de você em termos de sensações. Você pode até realizar algumas perguntas mentalmente para si mesmo, para te ajudar a trazer essa consciência ao seu mundo interior. Você pode se perguntar, por exemplo, o que eu estou sentindo agora? O que está acontecendo dentro de mim? Quais são as sensações que estão ocorrendo no meu corpo? E é muito legal, se possível, você se sentar com aquelas sensações que estão ocorrendo no seu corpo. E você usar esse tempo para você se curar. Se não for possível para você se retirar daquela situação, faça o que eu disse anteriormente. Simplesmente continue com a sua atenção focada no seu mundo interno e tente ir respirando com aquelas sensações que estão ocorrendo no seu corpo. Deixem que elas fiquem em você. Acolha elas da melhor forma possível. Dê boas-vindas a elas e vá respirando com elas.
nelas. Deixe sua atenção aqui. Isso por si só já vai tirando um pouco dessa energia por trás dessa reatividade. E o próximo passo é um dos mais importantes, que é o de você validar as sensações que estão ocorrendo no seu corpo, aceitá-las, você não querer se livrar delas, julgá-las como boas ou ruins, simplesmente você validar e dar esse amor incondicional a quaisquer sensações que estejam ocorrendo no seu corpo. E é muito útil para isso você ir respirando conscientemente, para você não deixar a sua mente ficar te capturando e contando diversas historinhas, sabe, acusando aquela pessoa, aquela circunstância que te gerou aquele desconforto emocional. Então simplesmente vai respirando conscientemente enquanto você sente as sensações que estão ocorrendo no seu corpo. E você pode também dizer alguns mantras para você mesmo. Por exemplo, eu me permito sentir essas sensações, eu sinto meus sentimentos autenticamente, eu dou boas-vindas às sensações, eu amo as sensações. É simplesmente você validar o que quer que você esteja sentindo. Essa aceitação é fundamental para que a cura ocorra. É você simplesmente se permitir experienciar essas sensações incondicionalmente, totalmente. Aprenda a ficar confortável com o desconforto. E nesse próximo passo, nós vamos agora trazer mais coisas que podem estar escondidas lá nas profundezas do nosso inconsciente, à superfície. E é muito simples. Em um estado de abertura e recepção, eu quero que você faça a seguinte pergunta a si mesmo: qual foi a primeira vez que eu senti essas mesmas sensações? E é muito importante que quando você fizer essa pergunta, você não procure a resposta mentalmente. Fique com essa pergunta. Que o objetivo da gente fazer essa pergunta é você permanecer nesse estado de abertura e recepção, sabe? Você ficar com a pergunta: qual foi a primeira vez que eu senti as sensações? Fique com ela. Deixe que o seu subconsciente, naturalmente, sem esforço, ofereça essa resposta a você. Muitas das vezes a resposta, ela vem em termos de sensações no seu corpo. Ela não é uma memória, um pensamento, sabe? O objetivo aqui não é você, logicamente, descobrir a memória envolvida. Essa origem da ferida emocional, ela pode ter ocorrido antes da gente ter essa capacidade de conceitualizar e formar pensamentos, sabe? Tanto que nos primeiros 7 anos de nossas vidas, nós nos relacionamos com esse mundo em termos de sensações. Então esse procedimento é muito simples. Basta você fazer a si mesmo essa pergunta, permanecendo nesse estado de abertura e recepção. Eu quero que você fique muito atento mais às sensações que podem estar ocorrendo no seu corpo quando você faz essa pergunta a si mesmo. Se você continuar permanecendo nesse estado de abertura e recepção, sem forçar, sabe, deixando que o seu inconsciente ofereça uma resposta a você, você verá que muitas das vezes a resposta vem em termos de sensações no seu corpo. Então pode ser que certas sensações comecem a surgir no seu corpo, e é aí que você tem que focar a sua atenção, abraçá-las incondicionalmente, você realmente se permitir senti-las. Então, o que quer que essa pergunta tenha trazido à tona em você em termos de sensações, pode ser que você sinta o seu coração acelerado, sabe, um certo formigamento no seu peito, um certo nó no seu estômago, uma certa tensão surja no seu corpo. O que eu quero que você faça aqui, e esse é o último passo, é você se permitir experienciar essas sensações incondicionalmente. Mas é sempre essa qualidade de aceitação, de você se permitir experienciá-las totalmente. Então essa imagem que eu estou mostrando aí na tela resume esse processo. Ele é muito simples na real. O primeiro passo é você assumir responsabilidade pelo seu mundo interior. O segundo passo é você reconhecer o que está acontecendo no seu corpo, trazer a sua consciência ao seu mundo interno. O terceiro passo é você validar o que quer que você esteja sentindo, se permitir experienciar aquelas sensações enquanto você vai respirando com elas. O quarto passo é você realizar aquela pergunta: qual foi uma vez anterior que eu senti essas mesmas sensações? Depois, qual foi a primeira vez que eu senti as sensações? Foque nas sensações que estão ocorrendo no seu corpo e abrace elas incondicionalmente, que é o último passo. E vá respirando com as sensações. Abrace o que quer que surja como uma parte necessária de sua jornada integrativa. Mesmo que as sensações se intensifiquem durante o processo e pareça piorar, não bote aquilo para baixo, não reprima novamente. Continue sentindo, continue respirando, e é somente assim, sabe, que você vai processando essa dor. Então, ao invés de você correr de seus sentimentos desconfortáveis, vá em direção a eles. Eles irão se transformar por conta própria, simplesmente quando você se permitir senti-los, observá-los, ficar com eles. Então, comece a aplicar esse processo que eu ensinei aqui. Esse processo é tudo que você precisa saber para começar a curar as suas feridas internas. Você recuperar partes de si mesmo que foram perdidas, que você reprimiu, colocou lá no porão do seu inconsciente. Então, comece a aplicar isso que você vai ver a sua vida transformar, velho. É isso que eu aplico, é isso que significa deixar ir, é isso que significa integração emocional, cura emocional. Começar a aplicar isso que eu disse nesse vídeo, no seu dia a dia, para você ficar mais consciente das suas atividades. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui seu principal aprendizado, sua principal sacada. Não deixe de se inscrever aqui no canal e não deixe também de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que possa se beneficiar com ele. E eu espero que você fique muito bem, que você aplique tudo isso que eu falei. Namastê, até a próxima, pessoal. Falou!